Benefícios possíveis para os súditos. Pessoal, pronto aí, ó. Em silêncio, sentar cada um dos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Pronto? Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Eu quero apresentar para vocês o Bruno, que é estagiário. Ele vai trabalhar com a gente num projeto chamado PIBID, que é um programa do governo federal de iniciação à docência. Então, durante os próximos 2 anos, ele estará com a gente aqui na escola desenvolvendo projetos com a área de filosofia. Tem outros colegas dele que não vieram hoje, né? Mas são 8, na verdade, alunos da filosofia da UF que estão nesse projeto com a gente aqui. Então, mais apresentá-lo e dar continuidade aí no nosso estudo da filosofia moderna. Hoje nós vamos conhecer um filósofo moderno chamado Maquiavel. Filósofo italiano, apesar de naquela época ainda não existia a Itália enquanto país. A Itália enquanto país só vai passar a existir no século XIX, a partir da sua unificação, mas existiam já reinos ali, alguns estados que depois se uniram com a unificação no século XIX, se transformaram em Itália. Ele era de Florença, né? Ele nasce lá em 1469, portanto ele nasce no século XV e morre no 16, 1527, na mesma cidade de Florença, que era uma importante cidade ali da Itália naquela época, lembrando que os portos italianos eram de onde os europeus saíam para ir para as Índias Orientais buscar as famosas especiarias. Depois, com a tomada de Constantinopla, os portos italianos começam a perder a hegemonia e aí começam as grandes navegações como Portugal e depois Espanha, inclusive chegando à América. Mas o Nicolau Maquiavel, ele é considerado um estrategista político, porque ele vai ser o primeiro pensador na história da filosofia que vai separar ética, moral, religião e política. Para ele, a política é a disputa, ou é a busca pela conquista e manutenção do poder. E para Maquiavel, para conquistar e manter o poder, vale inclusive matar, mentir, roubar. Em algumas circunstâncias, o governante vai ter que tomar ações que são consideradas imorais, vão contra os valores religiosos, os princípios morais e éticos. Por quê? Porque ele vai analisar a história da política, vai perceber o seguinte: todo governante que ao longo da história tentou ser bonzinho, correto, agir de acordo com princípios éticos e morais, ele se deu mal. Ele vai fazer uma análise histórica mostrando como o governante tem que saber agir de acordo com as circunstâncias. Então isso era o que ele chamava de virtude. E é diferente de virtude. A virtude, por exemplo, ética ou cristã, é a disposição para a prática do bem. Para fazer aquilo que é certo, que é correto. Já a virtude de Maquiavel é a disposição para fazer o que for necessário. Para um governante, às vezes é necessário ser bom, às vezes é necessário ser mal. Às vezes é necessário ser correto, às vezes é necessário ser imoral. Então tudo vai depender das circunstâncias, que Maquiavel chama de fortuna. Fortuna era uma deusa da mitologia romana, tinha uma roda, e essa roda, que era a roda da fortuna, às vezes nos colocavam em condições favoráveis, às vezes em condições desfavoráveis. Em cada condição que se apresenta, a gente tem que agir de uma maneira diferente, principalmente o político. Então, a fortuna aqui é a sorte. A sorte, às vezes, ela vem para o bem, às vezes ela é azar, né? Então o governante tem que lá saber lidar com as circunstâncias. Em alguns momentos vai ser necessário o governante ser bom, ser caridoso, fazer o bem para o povo. Em alguns momentos o governante vai precisar ser mau, ser cruel, vai precisar matar, mentir. E aí, por conta disso, Maquiavel é considerado o primeiro filósofo
político moderno. Porque ele vai separar a ética, política e religião. Se a gente voltar lá atrás, em Platão, em Aristóteles, depois da Idade Média, Agostinho, São Tomás de Aquino, Platão e Aristóteles diziam que os governantes devem governar de acordo com o bem para o povo. Isso é chamado de idealismo político. No idealismo político, ética e política estão intimamente ligados. O governante ele precisa ser ético, precisa fazer o que é certo. Já no realismo político, que é o pensamento de Maquiavel, ele vai mostrar a política como a política é na realidade. E a política é um ambiente onde acontece a disputa pela conquista e manutenção do poder. E para conquistar e manter o poder, você tem que estar disposto a fazer aquilo que for necessário. E às vezes é necessário ser bom, ser correto, às vezes é necessário ser mau. Fazer coisas que são muitas vezes consideradas imorais. Então isso é o realismo político de Maquiavel. Ele mostra a política como a política é. Ao longo da história sempre foi assim. A galera de hoje em dia, por exemplo, quando analisa a política, analisa ela a partir de uma perspectiva do idealismo político. Ah, tal governante é corrupto. Para Maquiavel, em algumas circunstâncias, é necessário ser corrupto, para o bem do povo. A medida ou a justificativa para ele é justamente fazer o bem para o povo. Tem uma frase que atribuem a ele, mas ele nunca escreveu nem disse essa frase, apesar de que ela resume o pensamento dele, que é: os fins justificam os meios. O que significa isso? Que para conquistar e manter o poder vale tudo. E todo governante que tenta ser bonzinho e correto se ferra. Não consegue conquistar e manter o poder. Ele vai mostrar como ao longo da história sempre foi assim. E até hoje ainda é assim. Se o político entra na política e tenta ser certinho, ele se ferra. Já os políticos que são imorais ou amorais, que nem estão preocupados nessa perspectiva, só que eles conseguem se dar bem. A gente pensar nos dois últimos governantes mais famosos que governaram nosso país, ambos só chegaram a conquistar o poder por quê? Foram sujos. Por que eles foram certinhos? Eles foram malos pra caralho. Para você se dar bem na política, você tem que ser malo, tem que saber mentir, tem que saber enganar, tem que saber às vezes também fazer o bem, porque ele vai dizer o seguinte: se você for mal o tempo todo, você perde o apoio do povo. E se você perder o apoio do povo, o povo vai querer te matar ou te destituir do poder. Então você tem que saber ser bom, fazer o bem para o povo, mas saber ser mal. E para ele é mais importante ser temido do que ser amado. O povo tem que ter medo de você. Se tiver medo, você não consegue governar. E assim funciona em qualquer, hoje em dia, Maquiavel também é usado, e até em outros contextos para além da política. Os contextos de liderança. Você pensar numa sala de aula, o professor que é bonzinho demais, o que os alunos fazem? Deita, não deita? Agora o professor que é mal demais, o que os alunos fazem? Posturado. Quer matar ele. Antigamente, no meu tempo, esvaziava o pneu do carro do professor, arranhava o carro do professor. Hoje em dia, isso não faz mais, porque fica separado de nossos carros. É sempre uma escola, né? Apesar de ter a galera de bicicleta ainda tem acesso lá. Mas tem câmera, se fizer essa merda aí, vai dar melhor. Né? Antigamente não tinha câmera. Os carros dos professores ficavam às vezes na rua, às vezes estacionamento também a gente tinha acesso. Professores não. Então é assim que funciona. O professor tem que saber ser bom, tem que ser mal. Qualquer liderança. O ambiente hoje de liderança. Hoje Maquiavel é muito estudado também, muito até abordado em contexto de liderança em qualquer situação, contexto empresarial. Então, a importância dele mostrou que a arte da política depende da flexibilidade da energia em face das circunstâncias da realidade. Ou seja, o que importa é a realidade. E a realidade está muito distante do ideal. Platão tem o governo ideal dele lá. Não sei se vocês lembram do passado, do primeiro ano. Como é que era o governo ideal de Platão? Quem deveria governar para Platão? O filósofo.
Para Aristóteles, como é que era o governo ideal? Vocês lembram? A política de Aristóteles? Aristóteles não existe, não importa quem vai governar, o que importa são as leis da cidade. As leis devem ser justas. Se as leis forem boas, a cidade vai funcionar, senão não. Aí não importa se vai ser um, se vai ser alguns ou se vai ser muitos que vão governar. O que importa é se as leis funcionam. Para Aristóteles. Santo Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, aí ele vai dizer que o melhor governo é um governo teocrático, ou seja, um governo onde você segue a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, mas de Aquino vai fazer uma mescla ali, né? Ele vai dizer que o melhor governo de fato é um governo onde o governante deve governar de acordo com a vontade de Deus, mas ele faz algumas concessões para governos onde Deus não seja aí o princípio. Ele vai elaborar uma teoria política, até fundamentada em Aristóteles, uma teoria política quase leiga. Mas mesmo assim, o governante deve agir de acordo com princípios éticos. Pode não ser os princípios religiosos, mas princípios éticos. Princípios que sejam de acordo com o bem para o povo. Aí o Maquiavel vai romper com isso. Ele vai dizer que o governante deve fazer aquilo que for necessário para conquistar e manter o poder, em vistas de promover o bem para o povo. Muitas vezes acreditam que Maquiavel era um absolutista, um defensor da monarquia. Mas Maquiavel era um republicano. De um governo que funcionasse de acordo com os interesses do povo. Mas às vezes, para fazer o bem para o povo, você tem que fazer maldades. Vamos pensar, por exemplo, no governo Lula, o primeiro, antes desse. Teve corrupção, teve mensalão. Mas aí o Lula fez algumas concessões para o povo, como o Bolsa Família e outros programas sociais. Então, não importa se tem corrupção, se tem merda, se tem governante mentindo, se tem gente morrendo. Na época do Lula, foi eleito o primeiro Lula, a morte de um prefeito chamado Celso Daniel. Muita gente diz que foi o PT que mandou matar porque eles entregaram os BOs do PT. Depois, no governo Bolsonaro, se a gente pensar, teve também morte. Acabou lá que foi assassinado, que ele estava intimamente ligado ao Bolsonaro e ligado também à morte da Marielle. Então, os governantes vão fazer isso muito fácil. Às vezes você precisa matar, às vezes vão se mentir, roubar. Teve corrupção nos dois governos. E o Bolsonaro só não conseguiu manter o poder porque ele não teve virtude. A fortuna, a sorte, por exemplo, no governo Bolsonaro não foi muito favorável para ele, porque ele governou numa época em que teve a pandemia. E aí ele, burro, não teve virtude, não soube administrar o país naquela circunstância. Ele preferiu o negacionismo quando pessoas morriam da Covid-19. Isso que acabou, de alguma forma, queimando ele. Foi isso que ele perdeu o poder. Faltou virtude. Agora o Lula é mestre na virtude, né? Então, mala mor aí do nosso país. Ele consegue ter essa virtude, saber sambar de acordo com as suas distâncias. Muito bem. É um político ali, muito bem treinado nessa arte. Principalmente se a gente usar como referência o Maquiavel. Então é de autoria de Nicolau Maquiavel a famosa afirmação de que os líderes políticos bem-sucedidos eles precisam possuir a força do leão, ou seja, às vezes você precisa usar a força. Agredir, violentar. E a esperteza, tem que ser esperto também. Porque você tem que lidar com a sorte, às vezes ela é desfavorável. Tem que ser esperto para lidar com as circunstâncias e usar a virtude. Nesse sentido, Maquiavel era um amoralista, ou seja, o que significa isso? Não é que ele é imoral, que ele falava que você deve fazer o mal pelo mal. Mas você não deve levar em consideração a moral na hora de governar. Para governar e ter sucesso nessa arte, você não pode levar princípios religiosos, éticos e morais em consideração. Você tem que pensar no bem do povo, e às vezes para fazer o bem para o povo, é preciso você agir de forma imoral, vai contra a moral. Mas na verdade é amoral, porque você nem leva em consideração a moral. Porém seria errado aí pensar que Maquiavel favoreceu comportamentos nefastos em causa própria. Eu estava pensando nisso, né? Seu pensamento político era muito mais sofisticado que isso. Ele estava pensando ali em como que funciona a política na realidade.
não como deveria ser a política. A maior parte da história da filosofia, até Maquiavel, pensou em como deveria ser a política. E ninguém nunca conseguiu efetivar esses governos ideais. O governo de Platão nunca funcionou. Platão até tentou implantar em algumas cidades o governo ideal do filósofo que governasse. Numa dessas tentativas, ele acabou sendo vendido como escravo. A galera ficou tão puta com ele que acabou o vendendo como escravo. Vai tomar isso. Isso aqui não funciona não, foda-se, vender ele como escravo. E teve sorte que ele era um sujeito muito influente e eles conseguiram comprar a alforria dele, né? Mas é assim que funciona. Ele tenta implantar o próprio Aristóteles. Ele não consegue, na verdade ele analisou várias cidades para poder implantar qual seria o seu governo ideal, né, de acordo com a lei. Mas nunca existiu essa cidade ideal também, onde as leis funcionassem direitinho, como Aristóteles falou. Né? Depois, Santo Agostinho, o governo teocrático. Na Idade Média, a maior parte dos governos foram governos teocráticos. Os reis, os governantes eram coroados pelo Papa, pela religião, pela Igreja Católica, e mesmo assim, não funcionava. Hoje eles pegam, mas já aqui também. Por isso que o Maquiavel vai defender que a realidade da política é outra. Não adianta você pensar no ideal, que deveria ser. O que importa é como é que ela funciona na realidade, e depois de você saber como é que ela funciona na realidade, como você deve proceder para conquistar e manter o poder. Então, bem usadas são aquelas crueldades executadas aí de um só golpe. Ou seja, se você for fazer o mal, faz de uma vez. Não faz aos poucos e parcelado, ou prolongado, ou nem aumente com o tempo, porque senão o povo vai se revoltar contra você, né? Tem que saber lidar com as circunstâncias. E feita sem necessidade de proteger a si mesmo, que não são contínuas, mas em vez disso são convertidos os maiores benefícios possíveis para os sujos. Ou seja, toda maldade, toda crueldade, toda corrupção, ela pode até ser feita, mas desde que promova o bem para o povo. Maquiavel acreditava que a liderança eficaz, ainda que eventualmente existisse que os soberanos deixassem de lado as considerações morais, tenderia a obter aí os bons resultados para todos, né? Mesmo se fizesse algo errado na política, se aquilo promoveu o bem para o máximo possível de pessoas, beleza. Isso é quase um pragmatismo, né? Comportar-se amoralmente é comportar-se na moda que não se leva em conta nenhum juízo moral. Então você está preocupado com a moral, até porque a moral tem nada a ver com política para Maquiavel. Maquiavel, então, é um pensador muito mais sofisticado, que muitas vezes se considera, muita gente acha que ele é do mal, inclusive a expressão, se é maquiavélico, é como se a pessoa fosse má. Não sei isso. Maquiavel estava pensando na perspectiva de efetividade. O que é efetivo? O que funciona e o que não funciona na política. Ao insistir que a marca da grande liderança é a capacidade de dominar as exigências da sorte, imprevisível, né? A fortuna, uma hora você está bem, outra hora você está mal, a vida é assim, é feita de altos e baixos. Tem hora que as coisas sempre, por exemplo, dão certo e tem hora que está tudo errado, né? Ele demonstrou ser o primeiro teórico político realmente moderno, porque ele rompe com toda a tradição anterior e apresenta um pensamento completamente original. Beleza? Compreenderam aí o conteúdo de hoje? Sim. Uma dúvida? Tá tranquilo? No horário? Então, por hoje é isso aí, galera.